No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta terça-feira. Hoje é dia 25 de setembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja bem-vindo, você que me acompanha no YouTube. Não esqueça aí de deixar o seu like, o seu olá, o seu alô, para que esse vídeo, o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é importante, relevante. E aí, claro, ele faça a sugestão, ele indique para que mais pessoas se juntem a nós. Esse canal, antes que você venha pensar na questão, quer que like para poder ganhar dinheiro, esse canal no YouTube não é monetizado. O outro que era, o que leva o meu nome, Tony de Souza Unicidade, também já não está mais monetizado. Então, há outros interesses, um interesse maior, que é o interesse de que a mensagem seja realmente alcançada nos corações de todo aquele que é de Deus. Quem é de Deus ouve a sua palavra. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, que vai enviar outro Consolador. Vocês não vão ficar tristes porque eu vou enviar, vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Leia lá, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16. É interessante essa análise. Convido você a fazer uma exegese desse texto do Evangelho de João, que você vai ver que ele fala dele mesmo. É uma linguagem particular do Senhor Jesus para falar de si mesmo. Ele tinha uma linguagem, um modo diferenciado de falar de si mesmo. Por que ele fala de si mesmo? Porque no verso 17 de João 14, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês veem e conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Ele fala: vou e volto para vocês. Ora, se ele está dizendo que vai pedir para que envie outro, mas no mesmo texto ele diz que vai e volta, pode olhar lá, pega a Bíblia aí, pelo amor de Deus, antes de me julgar, lê a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Pega o Evangelho de João capítulo 14, verso 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Bom, se é outro Consolador é porque ele também é Consolador. Ele é Consolador. Ele também ele é o Consolador, porque só tem um. Para que fique convosco. É a pergunta que eu fiz para um debatedor amigo que estava debatendo comigo ontem. Eu falo, por que ele vai enviar outro Consolador para ficar com eles, porque essa é a finalidade do outro Consolador, para que fique convosco? Mas lá em Mateus, lembra lá? Versículo muito conhecido que ele diz, Mateus 28, verso 20, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, se ele vai estar com os discípulos, por que ele vai enviar outro para que fique com eles? Mas aí, voltando ao texto de João, ele diz quem é, ele explica. Dá a entender em primeiro momento, está falando de outro, mas ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Depois, verso 18, ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Como é que ele vai enviar outro para ficar, mas ele mesmo diz que vai ficar com eles, vai voltar para eles. E ele diz mais, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, ou seja, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver, verso 19, porque eu vivo e vós vivereis. É muito interessante, ou não é? Mas eu vou mais além, Olha o que diz a palavra de Deus sobre o Espírito que seria derramado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, Espírito, sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Joel, capítulo 2, verso 22. Aqui, o profeta Joel garante, preste bem atenção, que quem
vai enviar o Espírito, derramar do Espírito, é o próprio Deus está dizendo, eu vou derramar do meu Espírito. Não vou mandar Espírito de outro, eu vou derramar do meu, é meu Espírito. Uma coisa é você dar do que é seu, outra coisa é você dar o que é do outro. Então o profeta Joel, falando pelo Espírito de Cristo que nele estava, porque Pedro diz que os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava nos profetas quando eles profetizavam. Então vamos lá. Jeová fala, Joel 2,28, que naqueles dias derramaria o Espírito de quem? Dele. Preste bem atenção aí. Você que está ouvindo pela rádio, preste bem atenção. É uma aula aqui de teologia inteiramente grátis. Tá bom, aí parou aí, fechou aqui, que é Jeová, está dizendo que vai dar do Espírito dele? Muito bem. O apóstolo Pedro, ele confirma isso. Porque no dia de Pentecoste, lá em Atos 2, eles começam, o povo, diz que aqueles homens estavam bêbados. E Pedro confirma que é o Espírito do Pai que foi derramado sobre eles, não uma terceira pessoa. Olha o que Pedro diz. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto e escutai as minhas palavras. Pedro está dizendo, presta atenção que eu vou falar agora, no dia de Pentecoste. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, está muito cedo para eles estarem bêbados, são 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu li aqui Atos 2, 14 a 18. Atos capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Pedro, ele se coloca de pé, ele recita um texto que era conhecido de todos naquela época, o profeta Joel, onde Jeová fala que vai derramar do Espírito dele. E Pedro está falando, está se cumprindo o que disse o profeta Joel, ou seja, é o Espírito do Pai que está sendo derramado sobre vocês. É por isso que eu estou dizendo que a análise do texto de João, capítulo 14, verso 16, é por isso que eu estou dizendo, e esse texto está aí no segundo volume do livro Jesus, o único Deus, verdadeira, maior revelação da Bíblia, que um dia, Deus nos dando condições, nós publicaremos. Se Deus quiser, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas aí você entende que Jesus está falando, é o Espírito que vocês não podem ver nem receber, ou melhor, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem, porque habita com vocês e estará em vocês. O Espírito, quer dizer, eles estavam vendo o Espírito Santo? Eles estavam vendo, Jesus falou, vocês estão vendo, porque habita com e estará em. Uma coisa é habitar com. Por isso que ele diz, ainda por um pouco vocês não me verão mais, porque estava habitando com. Mas o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver porque eu vou estar em vocês. Você entende? Que não se trata nenhuma das páginas das Escrituras, se você vai ouvir essa expressão de terceira pessoa, você nunca vai ouvir isso em nenhuma das folhas da Bíblia. Deus ocultou, a verdade é que Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos. Quanto mais diploma teológico tem uma pessoa, menos ele vai conhecer essas coisas. Ele vai olhar, vai ver escrito diante dos seus olhos, ele vai estudar sobre isso, ele pode até falar exatamente o que eu estou te falando, mas não vai entender nada. Ele vai ler esse texto, vai ver que está assim mesmo, porém ele não vai entender, porque está oculto deles. Palavras do próprio Cristo. Essa palavra só alcança o coração dos humildes de coração, aqueles que são dele. Por isso ele diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, não resiste, mas começa a um pouco de humildade, a considerar a possibilidade de estudar, examinar um pouco mais e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amanhã eu vou falar, preste bem atenção, não perca o minuto da unicidade de amanhã. Vou falar algo que eu não tive tempo para falar no debate de ontem. Eu citei por alto, no finalzinho.
O debate que eu participei ontem na RIT vai ao ar, são 2 debates, um no dia 15 e outro no dia 20. Mas quando estiver mais perto eu vou divulgar. Mas eu preparei um material que você vai entender o que eu disse aqui, que eles leem, eles sabem, mas eles não aceitam. Ou pelo menos eles não enxergam. Eles estão lendo ali, mas não estão entendendo nada. Eu vou explicar amanhã que a própria teologia trinitária, preste bem atenção, o que eu vou falar é sério. A própria teologia trinitária, e eu falo com experiência, com propriedade, porque eu estudei num dos melhores cursos teológicos do Rio, um dos mais antigos, um dos mais tradicionais, tem mais de quase 50 anos o curso. Vou explicar para você como que a teologia trinitária sabe da verdadeira identidade do Espírito Santo. Ela sabe, mas ela insiste em dar um terceiro lugar, uma terceira pessoa para o Espírito do Soberano. Eu vou explicar amanhã, não perca no Minuto da Unicidade dessa sexta-feira para a gente encerrar a semana. Você que ouve pela rádio, não perca o programa amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário aqui, você vai entender como que a teologia sabe quem é o Espírito Santo. Consegue identificá-lo, porém dão um terceiro lugar para ele, mas de forma muito equivocada, ignoram por completo as preciosidades das verdades sobre o tema. Vou ficando por aqui para você, Deus abençoe, um abraço, continue orando por nós, Deus abençoe, graça e paz. Minuto da Unicidade.